indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura na zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a fravolidades de toda sorte, e, se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra, para que a mente do próximo lhe partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor, que se fez servo de todos por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero, se estamos apenas começando a ser úteis? Vamos silenciar as nossas mentes, né? Fechar os nossos olhos, procurar nos ligarmos à espiritualidade amiga que aqui se encontra e que nos envolve com os efluves de paz, de harmonia, agradecendo a Jesus de Nazaré por nos permitir de aqui nos encontrarmos nesta casa de trabalho e de oração, nesta noite amena, gostosa, onde aqui todos nós reunidos, buscando em um só pensamento, aurir os conhecimentos que serão proferidos nesta noite, para que sejam para todos nós luz a nos guiar em nossos caminhos, rogando assim, Senhor, que as tuas vibrações, que as tuas harmonias e que a tua luz recaia sobre todos nós, principalmente sobre a palestrante desta noite, que fará uso da sua palavra. Que a tua paz e que teu amor fique com todos nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que seja uma constante em nossas vidas. O tema que me foi proposto, eu já havia falado lá na Federação Espírita de Pernambuco, que foi São Chegados os Tempos. Não é? Os tempos de Deus. Essa expressão vem durante mais de 200 anos, ou aproximadamente 200 anos, não é? Com o advento do Espiritismo, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, e os espíritos naquela época diziam: são chegados os tempos de Deus. Existe o Apocalipse na Bíblia, no Novo Testamento, que as religiões cristãs interpretam à sua maneira, um tanto quanto divergente da interpretação espírita. Ainda bem que veio o Espiritismo, porque essa expressão ela causava um certo temor nas pessoas. São chegados, parece uma coisa, não é? De fatalismo, quando na verdade não é. Nós vamos ver hoje na meditação
de que lá no livro A Gênesis, o último capítulo, o capítulo 18, ele trata disso. São chegados os tempos. Os Espíritos sempre nos disseram isso. E realmente, agora, quase 200 anos depois, nós estamos vendo acontecer. Mas acontece desde a época de Kardec. Por quê? Como todo processo evolutivo, é lento, não é? E requer tempo. Não é uma coisa assim da noite para o dia. Ah, vamos exterminar, como algumas religiões cristãs imaginam, vão acabar, né? Aquela geração antiga vai ser exterminada, como um cataclismo. E virá outra. Não é assim. O processo se dá desde 160 anos aproximadamente, que vem, e os espíritos vêm nos avisando. Não, aí isso se deve a quê? Não é? Se deve à lei do progresso. Todos nós aqui sabemos, uma das leis morais é a lei do progresso. E é inexorável. Como toda lei divina, ela é imutável. Não é a nossa Constituição Federal que já tem 90 e tantas emendas. Não é? Todo ano muda. Não, a lei de Deus é aquilo e não muda. É irrevogável. Então, a lei do progresso, todos nós aqui temos que passar por ela. Né? A começar pela lei de adoração, as 10 leis divinas, até desaguar na lei de justiça, amor e caridade, que é a que abrange todas as demais. Aí tem a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei do trabalho, que norteia o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Então, quando ficou previsto nos evangelhos os tempos que seriam chegados, e Deus não quis com isso dizer que seria tudo exterminado e começar tudo de novo. Não é? Existem espiritualistas que acreditam nisso, como se fosse uma fatalidade, algo sobrenatural. O sobrenatural não existe. Tudo é natural. Nós é que não temos a percepção ainda de interpretar as leis divinas. Mas tudo está na natureza. E tudo tem uma concatenação. Né? Tem uma lógica. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a gente diz ele, mas é inteligência, não é? É o que norteia tudo através das suas leis. Todo dia ele cria e tudo progride dentro da sua concepção e desenvolvimento, claro. Agora vejam só, nós fomos feitos de forma simples e ignorante, não é verdade? Tem uma passagem que diz que nós vamos do átomo e vamos progredir até o arcanjo. O átomo é uma coisinha de nada, não é? Então, através do processo reencarnatório, graças a Deus, para o Ocidente, o Espiritismo nos trouxe a lei de reencarnação, é uma lei biológica, não é criação do Espiritismo, está na natureza. Fatos comprovam, contra fatos não há argumentos. A questão da reencarnação, apesar de religiões cristãs dizerem que não. Mas existe, é fato. Um dia, se Deus quiser, vamos todos, não é? Como uma universalidade, as criaturas de Deus vão se convencer do processo reencarnatório ou da reencarnação como lei biológica. Fato consumado. Interessante. A Igreja Católica cataloga como pecado, isto é, dizendo melhor, o católico que diz que acredita na reencarnação, ele é considerado como pecador. Está lá. Outro dia eu conversando com um padre, eu disse, quer dizer que eu sou pecadora porque eu acredito na reencarnação. Até que o padre foi consciente, aí ele viu o que ele estava dizendo, ele disse, não, a sua crença leva a crer na reencarnação. Você não é católica. Eu fui. Hoje em dia não sou. Aí eu disse, entendi. Eu disse, não, isso serve para o católico. Porque a Igreja Católica nega o que pregava até o século IV da era cristã. A reencarnação sempre existiu na Igreja Católica, não é? Mas houve, através de Constantino, um concílio e eles purgaram da doutrina católica a teoria da reencarnação. Mas está lá.
Então, nós somos criados como átomos, vamos fazer uma caminhada bem longa até alcançarmos a condição de arcanjo, que seria, na doutrina espírita, a condição de espírito puro. Tem os espíritos imperfeitos, não é? Aí passa pelos espíritos bons, até chegar à condição de espírito puro. Aí vamos voltar ao nosso tema. Eu só fiz esse retrospecto para que vocês tenham em mente que nós estamos aqui progredindo passo a passo, não é? A física quântica hoje diz que a natureza dá saltos. Eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que tudo, como eu disse no início, é concatenado. E os tempos que são chegados de Deus hoje é justamente o processo pelo qual o planeta Terra passa para se transformar em mundo de regeneração. O que é mundo de regeneração? Quem quer me ajudar? E muito bem. O mundo onde o bem vai predominar sobre o mal. O mal não será ainda expurgado. Ele existirá. Mas, graças a Deus, não terá tanta importância e não se sobreporá como hoje na nossa condição de mundo de expiação e prova. Hoje o planeta Terra está na segunda fase do processo evolutivo. O primeiro é mundo primitivo. O segundo, mundo de expiação e prova, que é o nosso. Onde o mal tem uma certa predominância sobre o bem. Mas isso tudo tem um porquê, é aprendizado. Não existe aquela, parece que foi Chico Xavier que disse, quando não se aprende pelo amor, aprende-se pela dor. Não é verdade? Então, a nossa condição de mundo de expiação e prova é justamente isso. A gente ainda não tem consciência suficiente de que devemos estar praticando constantemente o bem. E tem gente que diz o seguinte, por causa da reencarnação. Olha, como tem reencarnação, eu vou aproveitar a vida. Aí começa a fazer um bocado de abusos, abusa da saúde, abusa das paixões, não é? Nada, eu vou reencarnar, tem milênios para eu reencarnar, eu tenho, mas aí está correndo um sério risco. Por quê? Como o planeta passa por uma transição para se transformar em mundo de regeneração, quem não andar de acordo com a lei, consequentemente vai ter que ser transportado para outro mundo. Aí, há quem diga, mas é retroagir. A gente sabe que o espírito, ele não retrograda. Não é verdade? O espírito não retrograda, mas ele estaciona. Ele não acompanha o avanço da humanidade. Então, consequentemente, ele vai ter que ser transportado para outro mundo. Como dizia Jesus Cristo, a casa do Pai tem muitas moradas. E confirma um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos. É justamente essas moradas. Vejam só, se nós não acompanhamos o passo do planeta, infelizmente, nós não vamos poder continuar nesse planeta azulzinho. Não é lindo ele, não é? Quando ele é visto de fora, todo azulzinho, perfeito. Não é verdade? Aí vamos fazer o quê? O que nós adquirimos em termos de desenvolvimento, nós vamos ser transportados para um mundo de expiação e prova, para até mesmo como uma condição de missionário, para ajudar aqueles seres que ali habitam a progredirem. Não é? Porque em termos de intelectualidade, inteligência, o planeta Terra está avançadíssimo. Basta ver a tecnologia, não é? As várias ciências, a que ponto chegamos? Há 20 e 30 anos atrás, ninguém falava em internet, eu falava. Ninguém sabia o que era internet. Então, veja como nós progredimos. Nós que estamos aqui, a gente se lembra disso. O meu primeiro computador foi em 1993. Não tinha internet. A gente usava como uma máquina de datilografia sofisticada. Uns 2 ou 3 anos depois, a web. Aí aparece através da tecnologia. E tudo o quê? Isso vem de onde? Da inteligência.
um dos atributos do espírito. Quais são os atributos do espírito? Inteligência, afetividade ou sentimento e vontade. Só, meus irmãos, que para que chegue a felicidade no planeta Terra, vai ser preciso muito mais do que inteligência. O que existe aí de cientista, uma inteligência brilhante, mas tem um sentimento pequeno, não é? Só pensa nele. O materialismo exacerbado. Tanta inteligência nas academias, nas universidades. Tem cérebros brilhantes. Mas na hora de servir ao próximo, ele claudica. A inteligência não serve de nada. Então, o que precisamos para trazer, digamos assim, para o planeta Terra a felicidade? Além da inteligência, além do progresso intelectual, o que é que se precisa? Pode gritar. O progresso moral. Então, são chegados os tempos, justamente, de transformar a Terra no progresso moral. Ela só se transforma com o quê? Com a transformação dos seus habitantes, não é? Que é uma das humanidades. Quando se fala em humanidade, o povo pensa assim. A gente pensa tão pequeno, a humanidade só existe quem habita o planeta Terra. Não. As pleiades de espíritos que habitam os outros mundos são humanidades também. Aí a gente pode dizer, as criaturas de Deus formam humanidades. Cada qual com o seu nível, não é verdade? Aí vejam só, para a formação do planeta Terra, passou por vários fenômenos físicos. Ou não passou? Ou a Terra é assim desde que nasceu? Não. Não é? Terremotos, tsunamis, maremotos, não é verdade? Isso é sobre o aspecto físico do planeta. Mas o aspecto moral, que é justamente, digamos assim, a revolução do orbe, vai depender da condição de seus habitantes. Então, essa história de dizer, existe a reencarnação, mas a reencarnação, eu posso aproveitar a vida e deixar, postergar, não é? A gente colocar uma moratória, deixa lá para frente, que lá na frente eu me ajeito. Não é por aí. A nossa transformação tem que ser agora. Se quiser continuar nesse planetinha azul. Porque se a gente deixar, a gente vai perder o rumo e vai ficar na condição, né, de um mundo de expiação e prova. Por mais inteligência que tenhamos. Mas se a nossa moral é pequena, consequentemente a gente não vai muito longe, não. Ok? Compreendido? Então vamos lá. Tem um livro famoso, foi agora há pouco tempo, há uns 4 ou 5 anos atrás, divulgado por Divaldo Pereira Franco. Transição Planetária. Quem já ouviu falar nesse livro? Já? Que coisa boa, não é? Quando no movimento espírita as pessoas... Vejam só, quem não leu, é bom ler. Ali ele relata o fato daquele tsunami que houve na Indonésia. Vocês estão lembrados? Centenas de pessoas, milhares de pessoas morreram com aquela onda, não é verdade? E ali, esse livro foi passado pela psicografia, não é? Pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos espíritos que trabalham em prol do planeta Terra, para ajudar a transformá-lo em mundo de regeneração. E Manuel Filomeno de Miranda, ele conta vários casos de espíritos que foram vítimas daquele tsunami, não é? Aquela alteração que houve na natureza. E ali no livro ele diz o seguinte, muitos tiveram que passar por aquilo justamente porque não estavam de acordo com o desenvolvimento do planeta. Né? Naquela região, sobretudo, onde a sexualidade é muito aflorada, existe muito tráfico, não é, como é que se diz? Num aspecto assim, turismo sexual, e que espíritos que davam mau exemplo a adolescentes, não é, a crianças, a meninas, muitos estrangeiros que iam para ali também
por causa das paixões, por causa do desenvolvimento da sexualidade. Então, esse fenômeno ocorreu como se fosse justamente, não é, para chamar razão esses espíritos. Claro, muitos que passaram por ali, que não tinham esclarecimento, infelizmente, espiritual, ainda hoje estão sendo orientados na espiritualidade. Aí vejam só, eu estou dando esse exemplo porque muitas vezes é necessário, não é, passar, mas essa frase, são chegados os tempos, não quer dizer que seja uma mudança física. A mudança é de moralidade, é uma mudança espiritual, que vai impulsionar o planeta ao mundo de regeneração. O bem predominando sobre o mal. Aí existe também a temática de que outros espíritos estão chegando à Terra para ajudar neste desenvolvimento. Claro, tem que vir, não é? Como Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, espíritos de Skol, eles estão reencarnando na Terra nas várias áreas do conhecimento humano, justamente para impulsionar, certo? Ocorre que espíritos que passaram por aqui já retornarão. Eles estão na espiritualidade, desenvolvendo, porque nós não só nos desenvolvemos aqui, não é verdade? Existe sempre, o espírito sempre, enquanto ele não chega à condição de espírito puro, ele sempre está passando pela vida espiritual e vida corporal. Vida espiritual e vida corporal. N vezes, não é? Dizem que o espírito nosso, não sei, os entendidos, viu? Tem em torno de 40 mil anos de existência, para que vocês tenham ideia. Nós que estamos aqui no planetinha azul. Então vejam só. Esses espíritos que já passaram pela Terra, eles retornarão também para ajudar. Muitos viveram aqui não muito condizente com a lei divina. Mas por quê? Porque sofreram influências dos espíritos também encarnados junto com eles. Aí retornam à pátria espiritual. Em lá chegando, né, tem toda uma pleiade, todo um aparato para receber esse espírito. E ele será orientado. Uma coisa é o espírito encarnado. O corpo físico é de suma importância. A gente sabe disso. Inclusive para o desenvolvimento do espírito. Por isso que a gente tem que cuidar dele direitinho. Porém, quando o espírito desencarna, retorna à pátria espiritual, ele tem uma outra visão. Não é? Inclusive, ele vai só pesar o que ele fez, o que ele não fez, para já programar-se para reencarnar. Lá na frente, não é assim da noite para o dia, né? A gente tem que passar uma temporada lá também. Aí vejam só, quando a gente está lá, os nossos, digamos assim, anjos, não é? Guardiões, eles vão nos receber e nos orientar. E nós poderemos voltar à Terra para auxiliar também no desenvolvimento. Então, não é só espírito de outras moradas, diz Jesus. São espíritos também que passaram por aqui e que vão retornar. Ok? Aí eu queria abrir aqui, meus irmãos, um parêntese, porque surgiu no movimento espírita um movimento de crianças, e criança cristal. Não é? Isso seria a nova geração, que é a segunda parte do capítulo 18 do livro A Gênese. São chegados os tempos. Realmente, nova geração haverá, quando se der a transformação. Haverá nova geração. Agora, daí, o movimento espírita embarcar, não é, numa teoria criada por uma seita americana, é que eu não concordo. Em parte, eles têm razão. Não precisa nomear criança índigo, nem criança cristal, nem criança esmeralda, tem até criança arco-íris. Agora, tem criança diamante, que a gente vai ver mais adiante do que se trata. Não precisa. Porque em 1857, 1859, Allan Kardec já, através da orientação dos espíritos, dizia que este fenômeno ocorreria com o planeta Terra. E claro, para evoluir, tem que vir seres evoluídos.
para ajudar no desenvolvimento do planeta e na transformação do mundo. E surgiu um casal de americanos que escreveu um livro, Criança Índigo. Eu não me lembro o título em inglês, eu não li, eu respeito, mas eu tenho minha concepção espírita. E quando surgiu logo, muita gente do movimento, inclusive grandes palestrantes espíritas, pegaram a bandeirinha, ó, e começaram a lançar livros sobre as crianças índigo e criança cristal. Vejam só. Esse casal chama-se Lee... Deixa eu ver aqui, fila. Aqui, Lee Carroll e Ian Tauber. É marido e mulher. Eles fazem parte de uma seita que é assim, para o lado como é que se diz? Da igreja metodista. Eu fui pesquisar no Google, né? No nosso orientador virtual, e eles fazem parte de uma seita, certo? E lançaram esse livro lá em 2005. Aqui foi lançado pela editora Butterfly. Não é um trabalho mediúnico, que muita gente achava que fosse, mas não é. Essa seita diz que o ser mais evoluído que passou na Terra... Quem foi? E foi. Vocês estão convencidos disso? Graças a Deus, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos. O ser mais evoluído, o modelo da humanidade e guia, é Jesus. É a resposta mais curta, porque é só a palavra, o nome, Jesus, não é? Mas essa seita diz que foi um tal de Quirion, com K, KY. Quirion foi o ser mais evoluído que passou na Terra. Vejam. Quirion, em grego, significa Senhor. E eu fui investigar. Ele seria um extraterrestre que viveu aqui, sabe? E ele foi quem trouxe essa informação para esse casal. Das crianças índigo e crianças cristal. É interessante, né? A teoria é interessante, porque só comprova o que o Espiritismo diz há quase 200 anos. Que a Terra passará por uma transformação, que seres mais evoluídos encarnarão aqui para ajudar-nos a progredir. Mas a gente tem que ter cuidado. Aí eu vou para a pedagogia espírita. Dora Encontre, alguém já ouviu falar em Dora Encontre? É uma pedagoga, não é, Tereza? Uma pedagoga espírita, ela é muito competente. Ela já esteve aqui na Mostra Espírita, no Foresp. Ela já esteve umas vezes aqui em Pernambuco. E eu fiquei encantada com essa senhora. Quando surgiu esse movimento, ela fez um trabalho, foi publicado, fazendo uma análise disso, dessa questão de criança índigo e criança cristal. E ela diz, olha, é fato que espíritos mais evoluídos, Allan Kardec já dizia isso, vão encarnar na Terra. Mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? A criança índigo, o que representa a criança índigo? São crianças extremamente inteligentes, não é? A inteligência elevadíssima, mas que parece, a moral é meio duvidosa. São crianças contestadoras, são crianças que não obedecem aos pais, né? Mas a inteligência delas é acima de 180, o QI. Então, e a criança cristal é justamente sob o aspecto moral, não é? São crianças, digamos assim, que têm uma mediunidade muito aflorada, uma espiritualidade muito elevada. Não são contestadoras. Além de inteligentes, elas são, sob o aspecto moral, elas têm uma elevação. A azul não, a criança índigo, ela só tem muita inteligência, mas são rebeldes sem causa. Vejam, Dora Encontre critica essa denominação. Por quê? Porque ela diz que quando a gente diferencia a criança, a gente está fazendo um desserviço à educação. Ela diz o seguinte, criança é tudo igual. Não é? Claro. Cada qual no seu nível de desenvolvimento.
Mas a criança ela tem que ser tratada de forma igual. Não é porque minha sobrinha neta, Marina, sabe mexer no tablet e eu não, que eu vou dar prioridade a ela com relação às outras crianças. Não, tem que nortear. Não é? Nós temos que nortear a conduta dessas criancinhas, porque realmente elas têm uma inteligência, minha gente, me assusta. Uma vez eu peguei o tablet da minha prima, é uma analfabeta de informática, aí eu fiquei toda enrolada, aquela que... É assim, titia, a minha tinha 2 anos, titia, é assim, ó, o dedinho. Como é que ela sabe? Não é? E ela joga tudo, ela faz desenho. Peraí, menina, vai devagar. Aí o negócio sumiu, a tela. Eu disse, e agora? Ela fez assim, aí, com 2 anos de idade. Vai fazer 4 a figura. Eu trago ela aqui um dia para vocês verem. Mas vejam, a gente não pode estar diferenciando a criança. Então, é um desserviço. Quando eu digo criança índigo, criança cristal. Não. São criaturas de Deus que devem ser muito amadas, respeitadas e, sobretudo, orientadas. Porque a inteligência é um suprassumo, não é? Mas se você norteia, ela vai desenvolver a moral como outra qualquer. Porque tem pais que dizem, ah, meu filho, você é o melhor do colégio. Um desserviço, né? Porque incutir na criança que ela é o melhor, termina uma criança arrogante, né? E sem saber respeitar o outro. A gente tem que incutir na criança, desde pequenininho, o sentimento da ética, da alteridade. Aceitar o outro como ele o é. Olha, você é importante, mas o outro também é. Nós estamos empatados. Ok? Dora Encontre faz essa ressalva. Acontece que uma outra pessoa escreveu um livro também sobre criança índigo e criança cristal. Chama-se Teresa Guerra. Eu não conheço o livro. Eu soube, graças a Dora Encontre. E vejam o perigo, viu? Ela alerta a gente isso tudo. O nome da moça é Teresa Guerra. O livro Crianças Índigo, uma geração de ponte com outras dimensões. Vejam só, esse tema surgiu por causa da famosa New Age, Nova Era. O que é Nova Era? É uma mistura de espiritualismo, oriental, ocidental, não é? Psiquismos. Aí faz uma mistura. Esses livros de autoajuda, que não tem nenhuma base científica, a gente tem que ter cuidado. Porque muita gente traz para o espiritismo. Vai haver conflito, porque o espiritismo é ciência. Ele se baseia na razão, na racionalidade. Então, esse tipo de livro, quando a gente vê, a gente tem que manter 2 pés atrás. Não é? Para não deturpar o que foi passado pelos espíritos. Aí vejam só. Dora Encontre diz, outros critérios apontados, como os citados por Teresa Guerra no livro Crianças Índigo, uma geração de ponte com outras dimensões. Editora Madras. Aí ela diz, carecem completamente de cientificidade. Vejam o que essa moça diz. Vejamos 3 desses critérios. Os critérios para identificar as crianças índigo, cristal, não é? Coloridas. Primeiro critério, uma vibração mais elevada. Aqui ela diz. Segundo critério, uma organização que invalida certos atributos provenientes dos astros que habitualmente afetam os humanos. E terceiro critério para identificar uma criança índigo ou cristal. Um dispositivo biológico específico que lhes permite manejar melhor as impurezas fabricadas pelos próprios humanos do planeta. Eu, quando li isso, eu tive a mesma conclusão dela. Como é que eu posso medir, auferir a vibração de um ser humano? Não é. O objeto de estudo da ciência espírita é o quê? É o espírito. O espírito é imensurável, minha gente. E dizer que através disso eu identifico uma criança índigo ou uma criança cristal,
E Dora encontra e diz, já conseguiram algum meio de medir a elevação da vibração de cada um? Ela tem a vibração mais elevada do que ela. Existe isso. Não, eu sei pelo olhar. O olhar daquele brilha mais do que o olhar desta aqui. Existe. Não, não é? Outra coisa. E que organização e dispositivos biológicos são esses? Para detectar a vibração. Alguma mutação genética comprovada? Não. Estamos diante de uma geração de mutantes superiores a nós? Também não. Quando eles encarnam aqui, são seres humanos. O masculino, o feminino, não é? E mais, como se vê, são afirmativas gratuitas, inconsistentes e problemáticas. Eu abri esses parênteses por quê? É fato, todos nós evoluímos, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui em vão e não por sorte. É um processo, minha gente, lento. O processo pode se dar de duas formas, física e moral, como eu falei. E de forma lenta, gradual ou abrupta, como os cataclismos. Mas esses tempos de Deus que são chegados, eles vão se dar pelo progresso moral. O físico não interessa mais ao planeta, não é? Vai haver, não são as entranhas do planeta, como diz na Gênese Kardec, que estão, mas as entranhas do ser humano, que nós sentimos necessidade de evoluir, de despertar. E vejam, o que é que haverá nesse processo? Uma luta, não é como na Idade Média, não. É uma luta de ideias, justamente para desenvolver a moralidade. O intelecto foi desenvolvido primeiro, para depois desenvolver a moral. Claro, através da inteligência. Aquele senhor, o físico, Stephen Hawking, tem aquela doença, né, degenerativa, esclerose lateral amiotrófica. Esse físico é um intelecto fantástico. Ele é judeu. Eu li a vida dele. Ele é um judeu, mas ele é muito materialista. Ele é muito apegado às coisas materiais. Ajuda muita gente dentro das suas limitações. Ele ajuda muita gente, né? Agora, é um judeu, um intelecto. O cérebro dele é perfeito. O corpo físico está totalmente debilitado, né? Parece que ele não consegue mais nem falar. O cérebro brilhante. É um dos espíritos, eu acredito, que vai reencarnar aqui, lá na frente. Porque ele já ajudou muito no aspecto da física. Mas vai precisar desenvolver a moralidade. Não é? Aí, voltando às outras religiões cristãs, que seguem os evangelhos, o Novo Testamento. Para esses espiritualistas, é um fenômeno sobrenatural. Tem gente que diz que a Terra vai acabar. Um dia acaba, mas não vai ser tão próximo. Não é? Porque tudo se transforma. Mas tem gente que já tem data prefixada. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que Francisco Cândido Xavier teria dito que o mundo vai se acabar em 2019. Eu não conheci Chico Xavier. O ano que eu me programei para conhecê-lo, aliás, era o ano seguinte, ele desencarnou. Eu me programei no ano e iria em janeiro conhecê-lo com um grupo de amigos e primos. Mas ele desencarnou e, infelizmente, eu não conheci Chico Xavier, que eu tinha tanta dúvida, sabe? Porque as pessoas vivem muito de dizer, né? Mas a gente não sabe. É bom a gente chegar à pessoa e perguntar. Eu tinha um questionário para fazer a Chico Xavier, não tive oportunidade, infelizmente. Ele desencarnou antes. Mas vejam, tem aí alguém divulgando que Chico Xavier teria dito que o mundo ia se acabar em 2019. Apareceu uma teoria de 2012. Já estamos em 2016. Acabou? Não é? Outra coisa, agora em julho, 24, não foi? Viu no Facebook, não é? No dia 24 de julho, o mundo ia acabar de 2016 e a gente está aqui contando história.
E a gente não tem que se preocupar com isso, não. A gente tem que fazer a parte da gente para impulsionar esse mundo para frente. Não é? E não ficar, vai acabar, não vai acabar. Aí disseram, algum médium aí do movimento espírita, eu não me lembro quem, que Chico Xavier fez a profecia. Primeiro, Chico Xavier não fazia profecia, minha gente. O pouco que eu conheço dele, né, e o que eu li a respeito, Chico Xavier, nunca ouvi uma entrevista de Chico Xavier que falasse no fim do mundo. Mas estão dizendo que é 2019, viu? Vamos ver. De 2019 vai voltar aqui para a gente ver, né? Se continua tudo ok. Vejam só. Esse tipo de coisa não combina com o movimento espírita, não. Isso não é ciência, não. Isso é factoide. Entendeu? A gente tem que filtrar as mensagens que nós recebemos. E Chico Xavier, ele dizia que cada um tinha que fazer a sua parte. Pela orientação dos seus mentores, o André Luiz, viu? André Luiz, Emanuel. Não é? Tem um, quem não tiver, vende lá na livraria aí, nessa cultura vende. Pinga Fogo, já ouviram falar? Lançaram um livro também, o livro. Porque o Pinga Fogo é preto e branco. Quando foi feito, eu acho que eu tinha 9, 10 anos de idade. Sabe? Eu me lembro que era televisão preto e branco. Eu peguei, viu? Não sou dinossauro não, mas eu peguei essa época. Aí vejam só. Eu comprei. Porque um amigo espírita, e ele é palestrante, ele viaja o mundo todo dando palestra, disse, Karina, é tão interessante, a entrevista com Chico Xavier. Na época eu era católica. Eu sou de berço católico. Eu chego a ser prima de Dom Helder Câmara, ele era primo e irmão da minha avó paterna. Me eduquei no colégio salesiano, mas na faculdade eu conheci espíritas, como Teresa, que me incentivaram. E hoje eu estou no movimento espírita e não me arrependo, graças a Deus. Aí vejam só, eu assisti, são 8 horas de entrevista, minha gente, é muito tempo. Tem? Olha aí, que bênção. Tem um livrinho, não foi? Editaram um livro. É pergunta e resposta, eu tenho o livro. Mas eu assisti. Chico Xavier, em momento algum, diz que o mundo vai se acabar em 2019 ou 2012. Certo? A gente, meus irmãos, tem que fazer a nossa parte. Não é ficar esperando cair do céu, não é? É andar de acordo com a lei de Deus, porque essa transformação se dará. Não tem para onde correr. Quem estiver de acordo com a lei natural, muito bom. Quem não tiver, vai ter que fazer um passeio em outro mundo. Pode ser um mundo verde, eu prefiro azul. A minha cor preferência é azul. Não estou dizendo com isso que vou continuar aqui não, viu? Eu sou imperfeita. Mas vejam, a gente tem que fazer a parte da gente para andar de acordo com os nossos, né, entes queridos, os espíritos que estão em sintonia conosco e transformar, porque a vida é transformação. Não existe a morte, não é? O espiritismo conseguiu matar a morte. Graças a Deus, eu tinha um medo de morte. Olha, terrível, eu tinha medo. Desencarnou recentemente uma tia minha, um parênteses. Ela era católica. Ela não era espírita porque ela tinha medo de alma. Mas o marido dela era espírita. Foi diretor daquele centro Caminhando para Jesus. Meu tio desencarnou há uns 3 anos e ela desencarnou agora. Ela também tinha a esclerose lateral amiotrófica, mas lúcida. O problema dela foi renal, complicou, pegou uma bactéria e ela desencarnou, se eu não me engano, foi dia 28 de julho. E lá, ela queria ser cremada. Não, eu quero ser cremada. Eu digo, mas a senhora é católica, mas eu quero ser cremada. Olha, quando eu morrer, eu quero ser cremada, não me enterre, não. Tudo bem. Aí os filhos, né, fizeram a última vontade dela, que era ser cremada. Lá no Morada da Paz, e pediram para eu falar. Aí eu disse, tia Linda não era espírita. Eu sou. Eu estou dando aqui uma mensagem espírita, não estou fazendo proselitismo. Mas ela não era espírita porque tinha medo. Agora ela perdeu o medo. Não é. Ela se tornou espírito, perdeu o medo. Não tem do que se lastimar mais. Ela acompanhava meu tio, era muito cômico. Ela ficava na porta. Ela não entrava, não. Eu disse, tia Linda, por que a senhora não entra? Não, minha filha, esse negócio de espírito não combina muito comigo, não. Eu digo, mas a senhora é espírita. Ou se a senhora é um espírito.
Aí ela fez, depois que eu morrer eu sou, agora eu não sou não. Quer dizer, né? Cada um tem sua mentalidade. Agora ela está vendo que a vida continua, não precisa se desesperar. Então, meus irmãos, só para terminar, né, que é agora, tem que terminar antes, não é? Pronto. Não, mas dá tempo. Aí vejam só, o que eu queria passar assim como uma mensagem final. O mundo está progredindo, está se transformando. Tem a questão dos espiritualistas que aceitam essa transformação, o apocalipse, como algo sobrenatural. Não é, é natural. Está contido na lei do progresso. Segundo, existem os céticos. É isso que eu queria falar e já ia passar. Os céticos, aí é que é pior, não é? Porque acabou, morreu, acabou. Eu comprei um livro de filosofia outro dia, que eu adoro filosofia, e o homem é materialista. Inclusive, ele faz crítica lá ao espiritismo. Aí eu fiz as anotações, digo, vou mandar um e-mail para esse homem. E estou preparando para mandar um e-mail para ele. Veja só. Ele diz o seguinte, que nós viemos do nada e vamos voltar ao nada. Aí eu vou mandar perguntar a ele, e nada existe? Não é, ele é nihilista, mas é um homem inteligente, viu? Ele tem um raciocínio assim muito bom. Mas ele é essencialmente materialista. Eu fico assim, né, sem querer criticar. Mas esse tipo de criatura, quando desencarna e se dá conta de que ele existe, como é que fica? Não é verdade? Eu sei que o livro desse cidadão vende que só bolo de goma na feira. Ele é uma sumidade, foi entrevistado ontem no Roda Viva, mas, minha gente, não tem substância. A pessoa dizer que veio do nada e vai voltar para o nada. Ô criatura, quem foi que te fez? Não é. Você se olha no espelho, aquilo ali é nada? Não. Então, não pode dizer que veio do nada e se contentar com isso. O pior é isso, né? Eles dizem, os céticos, balela. Essa questão de apocalipse, isso é balela. Todo mundo vai morrer e todo mundo vai se acabar. É a concepção dos céticos, dos materialistas e nihilistas. Nihilista por isso, que é nada. Vem do nada para o nada. Ora, se eu sou um efeito, se eu estou aqui, tem um porquê. É questão de um raciocínio tão simples, não é? Precisa ser filósofo, não. Se eu estou aqui, tem um porquê. E esse porquê é o quê? Não é verdade? A primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todos. Não tem definição melhor para Deus. Despersonifica, porque cria um Deus. Ah, minha gente, eu tenho que contar agora. É uma pequena piadinha, viu? Que eu vi ontem, lá na livraria. Na Jaqueira. Eu vendo com duas amiguinhas minhas no domingo uns preços exorbitantes. Vocês acreditam que tem lá uma imagem, Jesus e um senhor de barba? Eu disse, quem é esse que eu não conhecia? Aí uma senhorinha, minha amiga de 86 anos, virou para mim e fez, minha filha, olha, até eu que sou católica não conheço. Aí lá vem a filha dela que é espírita e fez, minha gente, isso é a Sagrada Família. Eu disse, cadê Maria? Aí disse, não tem Maria não. Eu digo, tem Jesus e esse senhorzinho, é José? Eu disse, não, é Deus. E pior que agora criaram Deus com barba branca. Vejam, eu fui católica, eu nunca vi isso não. Agora estão lançando essa imagem. Né? Aí eu digo, menino, como é Deus? Eu disse, olha o cajado, tem um cajado. Né? Cada um idealiza como quer. Eu prefiro vê-lo como uma inteligência. A lógica do universo é melhor, é mais fácil de entender. Porque dizer Pai, Filho e Espírito Santo numa pessoa só, minha cabeça... Eu era muito recriminada no Salesiano por isso. Porque eu vivia questionando e achavam que eu tinha orientação espírita sem ter. Minha mãe e meu pai, coitadinhos, eram católicos. Aí o padre chamava, o diretor, padre Colares. Essa menina tem umas concepções diferentes. Aí meu pai falou, por quê? Não, porque ela diz que não se convence. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo numa pessoa. Não é a Santíssima Trindade? Aí quando ele dizia, é um mistério da salvação. Aí eu digo, pronto, agora aqui foi tudo, né? Porque mistério,
Aí é para não entender mesmo. Enfim, eu fui católica, não estou criticando, respeito quem é, mas não me satisfazia. E, meus irmãos, por fim, a gente tem que colocar em mente isso, a necessidade de se transformar através da prática da caridade. A caridade, não é, já dizia Cesare Canto, é o único tesouro que se multiplica ao se dividir. Porque não é um tesouro, a caridade não é um tesouro material. Não é? A gente, quando, digamos, vai dividir essas cadeiras, alguém vai sair com menos, não é? Alguém vai sair com mais. Mas na caridade é um tesouro de valor moral que quando você reparte, ela se multiplica. Né? Como uma grande onda. Aquela corrente do bem que pregaram aí. Tinha até um filme, né? A corrente do bem. Pois bem, então, cada um de nós, ninguém precisa ter pressa não, mas vamos vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Uma coisa é você ter o evangelho na cabeça, eu fico encantada com os evangélicos. Né? João capítulo tal, versículo tal, e eles dizem ipsis literis o que está ali. Agora eu pergunto, você vivencia isso? É muito bonito você dizer, não é? Subir no púlpito e dizer de memória o intelecto atuando. Mas vamos ver, vamos extrair essa mensagem, a moral dessa sua palavra. Você pratica isso? E o esforço do Espiritismo, graças a Deus, é esse. O cristianismo redivivo é porque nós espíritas não somos Jesus, mas a gente se esforça para vivenciar o que ele ensinou, não é? A boa nova que ele nos trouxe. E com isso a gente vai divulgando até aumentar. Tem gente no meu trabalho, a maioria é católica, eu acho que só eu sou espírita, mas eu já converti, entre aspas, 2. E mais a esposa de um deles. Estão frequentando agora o espiritismo, graças a Deus. E assim a gente vai, né? É assim, não, Karina, você não fala nada, mas pela conduta a gente se anima em conhecer o espiritismo. Porque num diálogo, num lanche que se faz, sim, como é essa tua opinião? Como é sobre a ótica espírita? Aí a gente comenta o pouco que a gente sabe, a gente comenta. Né? Eu digo, mas não importa ler o Pentateuco kardeciano e não vivenciar o que está ali. Se eu não vivencio, é letra morta. Ok? Então, meus irmãos, olha, foi um prazer conhecer o Grupo Espírita Caritas. Eu queria agradecer pelo convite da minha amiguinha Tereza. A gente se conhece, eu não vou dizer não, porque senão vai denunciar. Eu fui dizer uma vez, no centro espírita de um colega também de faculdade, aí ele disse, Karina, cala a boca, para que não saiba da gente. Mas há muitos anos a gente estudou juntas na faculdade de Direito, foi um prazer conhecê-la. E quando ela me convidou, eu fiquei muito feliz. Ok? Muita paz, muita luz com Jesus nos nossos corações e vivenciando os seus ensinamentos. Obrigada. Ana? Aninha, venha, minha filha. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, pedir aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, que nesse instante derrame sobre nós as tuas bênçãos, para que possamos voltar aos nossos lares com esses ensinamentos aqui assimilados e com a paz no nosso coração. Esses fluidos benditos derramados sobre nós possa vir atender a nossas maiores necessidades. E na certeza do teu amparo, da tua presença e do teu conforto, é que agradecemos na noite de hoje a tua presença entre nós.